dar início à apresentação. Pode ser, Onir? Pode ser, já estou voltando aqui para a apresentação. Estão enxergando a minha tela? Ainda não. Não. Vamos. Agora sim? Sim, agora sim. Então, vamos voltar, então, o porquê que a gente entende que o CONSEG da Zona Sul ele tem uma relevância extrema. Aqui eu tentei dividir, então, o município, fatiar pelos bairros e pela zona, né? Zona Norte, Sul, Oeste, etc. Aqui, e nós, na Sul, é esse roxinho que está aqui embaixo, bem de forma humilde aqui, né? Mas quando eu dou um zoom nele aqui, eu vejo os principais bairros que compõem, então, a nossa Zona Sul, né? E esses bairros aí são 7, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e nada menos, nada mais que só esses bairros performam 230 mil habitantes, né? 230 mil habitantes num total de 703 habitantes do município de São José. Esse dado é de 2017, então provavelmente esteja já superado esse dado, está maior que isso, mas os 230 mil ele é relevante, quase que 40% aqui do município, né? E se a gente fosse um município, só a Zona Sul, aqueles 7 bairros, nós estaríamos aqui entre Hortolândia e Jacareí, como mostra essa setinha amarela aqui no 39º município. Então, é muito relevante, é muito importante a participação de vocês todos no nosso CONSEG, e por isso o agradecimento que foi externado aí pelo Bruno e por nós todos aí da comissão. Então, o Bruno já entrou um pouquinho no que é o CONSEG, né? O Conselho é um órgão consultivo de segurança pública do município para a medida de melhora da população. Talvez a melhor definição seja o que não é o CONSEG, né? Não é a polícia, realmente. A gente está aqui, tudo que se tratar de segurança pública, a gente participa, a gente assimila, a gente auxilia, mas a gente não resolve. A gente acessa as pessoas ou os órgãos competentes que resolvem, que são as polícias. O que eu gosto muito de mencionar, esse artigo 144 da Carta Magna aí do Brasil, a Constituição, da segurança pública, né, que nós, especialmente, a cultura latina, ela tem, por essência, e eu me incluo, conhecer de forma profunda os direitos, mas de forma um tanto superficial os deveres. Então, aqui cabe para nós uma mensagem, né, que é um direito e responsabilidade de todos. Então, está todo mundo aqui imbuído e com o senso de responsabilidade. Capitã, acho que está online aqui, vou passar a palavra à capitã para falar um pouquinho dos índices de violência que nós já fazemos habitualmente nas nossas lives aqui, a capitã que contribui sempre com os dados da nossa região, e isso é importante, porque conseguir dados da região macro, do estado, do município, a gente consegue, mas com os dados locais da Zona Sul, mérito da capitã que tem nos ajudado aí brilhantemente. Mais uma vez, obrigado. Capitã, está nos ouvindo? Estou. Posso passar o slide aqui? Pode. Já está na tela. É contigo. Sim. Boa noite a todos. Como o Onei já deixou claro, esses são só os dados da Zona Sul, né, que é o nosso foco de trabalho. E eu aproveitei para trazer, na reunião passada eu trouxe do semestre, porque nós estávamos fechando o semestre, mas nesse final desse mês eu completo aí 3 meses à frente do
comando da 2ª companhia. Então, trouxe um panorama desses 3 meses de trabalho com a minha equipe, né? Então, esse primeiro, que é o que fala de letalidade, que compreende homicídio e latrocínio, essa comparação que eu trago aqui é maio, junho e julho, comparando 2019, né, a meta, com 2020, né? E aí, o que seria a nossa meta para 2020, que era aí ter até no máximo 5 crimes nessa modalidade, homicídio e latrocínio, e nós estamos fechando bem aí o trimestre com apenas 3, uma redução. Gente, eu uso óculos, mas às vezes eu tenho dificuldade de enxergar, de mais de 40%, né? Então, uma demonstração aí, é o que eu já deixei até na outra reunião, nós temos que, não sabemos até que ponto o Covid, que afetou a vida do mundo, do país, da região, e assim a gente vem pensando micro, né, e atingiu a nossa Zona Sul para a gente ter esses ótimos resultados, até que ponto isso teve impacto, né, na redução dos índices criminais. Pode avançar para o próximo. Esse aqui é só de roubo, né? A gente sempre traz até os índices criminais, que são os índices da CAPRI também, e são os índices que nós mais somos aí cobrados também, né? Que traz mais impacto na vida das pessoas, que são o roubo. Então, também aí do trimestre, vocês podem ver aí que uma redução de mais de 40% no roubo outros, e trouxe também em cima aí a comparação com 2019. Pode avançar para o próximo. E esse é o gráfico de roubo e furto de veículos. O roubo e furto de veículos, também um trabalho aí da gente fazer monitoramento dos locais com maior índice, né, dessa modalidade de crime, né, trouxe sim um resultado, trouxe um resultado mais expressivo, porque agora em junho, considerando tudo que o Ney já falou, da população existente, e a gente tem que considerar a população flutuante, né, porque a Zona Sul tem muitos atrativos, e é de domingo a domingo, porque as pessoas vêm trabalhar durante a semana, mas chegou sexta, sábado e domingo, a Zona Sul também tem muitos atrativos aí que atrai a população dos bairros, de todos os bairros de São José dos Campos e das cidades vizinhas. E nesse mês de julho, nós estamos fechando o roubo, considerando tudo isso, o roubo de veículos, nós tivemos apenas 3 na nossa área toda, durante todo o mês. Então, faz parte aí, parte mesmo do fruto de muito dedicação e foco, aonde monitorando sempre os locais que sempre aconteciam essa modalidade de crime. Nós também, o destaque também fica na mesma proporção que nós tivemos essas ocorrências ainda de roubo e furto de veículo, o destaque vai para a recuperação desses veículos também, né? Então, em maio, nós recuperamos 11 veículos, em junho foram 21 do total roubado e furtado, né, de 30 veículos roubados e furtados em junho, nós conseguimos recuperar 21. E do total de furtos e veículos do mês de julho, que foram 24, nós já conseguimos recuperar 15. Então, mesmo ocorrendo essa modalidade de crime, nós ainda conseguimos dar uma resposta para a população nessa devolução dos bens, né, que é de grande valor na vida das pessoas, muitas vezes, é o bem que ela mais dispõe de maior valor, muitas vezes a pessoa não tem o seguro para esse veículo, e a gente conseguiu dar um feedback
mesmo tendo a ocorrência ruim, nós conseguimos dar uma resposta positiva para as vítimas. Alguma pergunta, Ney? No seguinte dinâmica aqui, capitã, se me permite, a gente seguir a apresentação e daí a gente abre o espaço todo para as perguntas, ou ao menos que alguém tenha alguma pergunta agora, nesse momento. O que você acha? É você que conduz aí a apresentação. Então, vamos seguindo aqui. Qual que é a ideia da dinâmica aqui? Eu vou dar um overview rapidamente, bem rápido, de alguns conceitos sobre violência contra a mulher, mas de uma maneira muito mais macro. O que acontece no globo, no mundo. E depois a gente vai descendo isso até chegar na nossa região. E aí é onde entra a nossa convidada, a Fernanda, com muito mais propriedade para falar com ferramentas, com suporte, aonde que se contribui, como que a gente pode combater um ato como esse. Eu acho que a primeira situação é definir, são conceitos que tanto faz, falando no feminicídio ou no femicídio, que no final tudo se traduz em uma palavra que se designa uma violência contra a mulher. Isso pode levar à morte ou não, né? Pode ser mutilação ou não, pode ser ofensa ou não, assédio ou não. Então, é algo que realmente temos como conceitos definidos aqui. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, feminicídio geralmente envolve um assassinato intencional de mulheres apenas por serem mulheres, né, o que é grave. E esse tema ele se tornou tão relevante que, para nós, o que faz sentido? Talvez os índices até estejam caindo, né, e esses índices caindo não necessariamente faz com que a gente fique feliz. Não, muitas vezes esses índices, a mulher está sendo tolhida de encaminhar a sua reclamação para uma delegacia, um órgão competente, né? E mais do que isso, e aí vai ser explorado com um pouco mais de profundidade, o grau de violência que tem acometido, embora num número quantitativo menor, mas a gravidade é algo de assustar. Então, por isso que a gente trouxe esse tema para a mesa aqui e para o fórum. Então, quem comete, né? Normalmente ele é cometido pelos homens, normalmente, mas isso não é exclusividade. Às vezes envolve membros da própria família ou vítima, até pessoas do mesmo sexo, até o sexo feminino. E ele difere um pouco do homicídio masculino, porque a maioria dos feminicídios é cometido por parceiros, na sua grande maioria, né? Ou ex-parceiros, como o texto aí sugere. Ele envolve esse abuso, ameaça, violência, em situações onde a mulher tem menos poder ou menos recurso do que o homem. Então, esses são alguns conceitos e definições. E aqui o dado que é bastante estarrecedor, né, é olhar que, segundo a ONU, 7 em cada 10 mulheres no mundo já foram ou serão violentadas em algum momento da sua vida, né? Mulheres são alvo de diversos tipos de violência, então, desde o assédio verbal até a morte, além da violência intencional. Os crimes contra a mulher normalmente são justificados por questões de ordem cultural, religiosa, mesmo em diversos países do mundo. A gente vai explorar um pouquinho mais no detalhe essa questão cultural, mas existem os países como a Índia, por exemplo, tem algo bastante marcante, a ponto de a gente trazer aqui para o fórum. Bom, também temos alguns tipos de feminicídio, né? O tipo de íntimo, né? Que é o crime cometido, na grande maioria, pelo parceiro, né? Pelo marido, pelo namorado, pelo ex-parceiro, né? E a Organização Mundial de Saúde, a Escola de Higiene da Medicina
tropical de Londres, né, descobriram aí que nada mais de 35% de todos os assassinatos de mulheres no mundo são cometidos por parceiros íntimos, né? E o reverso não é tão verdade, né? Se você olhar em comparação, e o gráfico aqui do lado mostra exatamente isso, né? Que o mesmo estudo estima que apenas 5% dos assassinatos de homens são cometidos pela parceira. Então, é um dado extremamente injusto e relevante para a gente abordar aqui no nosso fórum. Os casos de feminicídio íntimo têm crescido, né, especialmente entre as grávidas, aí, em relação, segundo os registros da própria polícia e os médicos aí da Organização Mundial da Saúde. Bom, os crimes, ainda tipo de feminicídio, que é estarrecedor, são aqueles cometidos em nome da honra, né, que mancham o nome da família, e eles são praticados com esse fim. E aí vai desde a mulher que entende que mancha o nome da família, é adultério, relações sexuais fora do casamento, ou gravidez fora de horário, ou fora do casamento, ou a mulher que foi estuprada também, isso traz também uma consequência grave. E aí a Organização das Nações Unidas estima que, no mínimo, 5 mil mulheres são mortas por crime em nome da honra por ano, seja ela por estrangulamento, seja por arma de fogo, seja por queimaduras, por ácido, por facada, seja pelas diversas ações mais cruéis que a gente possa imaginar. Bom, o feminicídio ele é relacionado ao dote também, e aí entra a parte cultural, né? Que é mais evidente no continente indiano, onde há um certo costume dos dotes, das castas, né? São separados, e eles têm esse hábito e esse costume, e muitas vezes você troca por dinheiro, por ouro, ou por um valor acordado entre as famílias, e quando isso não é cumprido, é incrível que acaba que as mulheres elas são vítimas, na grande maioria, de queimaduras, né? E já dizem aqui que é a 7ª causa mais comum de mortes de mulheres aí, entre 15 e 44 anos. Então, esse é um dos tipos, né? Aí, outro tipo, o não íntimo, é o cometido por alguém que não tenha relacionamento íntimo com a mulher, mas, por exemplo, no México, na América, e também na América Latina, é uma das mais conturbadas por crime como esses, como estupro, né, assédio e assassinato por discriminação e gênero. Aí a gente estima, né, que tem 400 mulheres que foram brutalmente assassinadas na década passada, 10 anos atrás, né, isso no México. Então, só para dar uma ideia. Ainda tem o casamento forçado, que tem mais de 100 mulheres ainda que poderão, de alguma forma, ser vítimas desse tipo de feminicídio, né? É um casamento forçado. E ainda tem casamentos que ocorrem em todo o mundo, são mais comuns no sul da Ásia, como o texto sugere aqui, especialmente na África, né? Atingindo quase 65% das meninas também de Bangladesh, aí, né? Que pega a Índia, né? 48% na Índia e 76% aí na África, por exemplo, né? As menores casadas têm pouca ou nenhuma escolaridade e o casamento é arranjado na grande maioria. Isso costuma ocorrer por proteção até da própria família, da virgindade, segurança econômica, etc. Também existe a tipo de feminicídio da mutilação genital feminina, que aí também é gritante, são 135 milhões de mulheres mutiladas, aí também muito na África, né? E na Somália, especialmente, 99% delas acontece assim. Bom, e aí entra a parte que como é que a gente pode ajudar a mudar esse cenário, né? De forma macro, de novo, estou fazendo essa abordagem, o secretário da ONU, né, aí ele considera que a violência contra a mulher é uma das violações de direito humano mais presente no mundo. Então, a própria ONU ainda tem uma campanha chamada Une-se pelo fim da violência contra as mulheres. Além dos direitos humanos da educação, a Organização Mundial da Saúde cita 6 maneiras de combate ao feminicídio. E algumas delas, a letra está pequenininha, eu vou falar muito rapidamente, né, que é reforçar a vigilância, o rastreio da violência por parceiros íntimos, né, trabalho de cooperação entre a polícia, médico, agência,
com o objetivo de coletar as provas, na verdade, né, e relatar com detalhes vítimas do infrator e motivação do homicídio. Outra coisa é capacitar e sensibilizar profissionais de saúde. Em alguns locais, como nos Estados Unidos, estudos têm mostrado que a grande parte das mulheres acessa esse serviço de saúde por causa da violência. E no ano anterior, ser morta pelos parceiros, né? Reforçar a vigilância e ainda a investigação de leis e consciência e assassinato em nome da honra. Os advogados têm relatado sucesso na sensibilização desses crimes por meio de coleta, análise de dados, processos judiciais e jurídicos internacionais, inclusive. Tá? Aumentar a prevenção de pesquisa e intervenção junto à OMS. Esta é uma melhor maneira de reduzir o feminicídio no mundo. Bom, a quinta e penúltima é reduzir porte de armas e fortalecer as leis sobre armas. O risco de morte entre as mulheres vítimas de feminicídio cresce 3 vezes quando existe uma arma em casa. Capacitar e sensibilizar policiais junto a entidades de proteção às crianças. A polícia é o principal serviço que pode dar suporte às menores afetadas pelo feminicídio. Bom, gente, até aqui foi um cenário rápido. Eu joguei um monte de detalhes e informações estarrecedores, olhando para o mundo, e agora eu vou pedir ajuda aqui da Fernanda, que ela é a nossa assessora especial aí das políticas públicas, sempre olhando para a proteção das mulheres, aqui da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Fernanda, está nos ouvindo? Fernanda? Olá, boa noite, estou ouvindo sim. Prazer tê-la conosco, mais uma vez agradeço agora em público, sempre que precisar contar com o Consegue nesse tipo de divulgação, será sempre bem-vinda, e doravante já a convidamos, seja convidada honorária de toda a última quarta-feira do mês, nos prestigiar com a sua presença. Agradeço. Quero agradecer ao Ney pelo convite, quero agradecer a capitã Alexandra, cumprimentar os demais componentes do conselho, o comandante Elvis, a Sueli, o Bruno, o doutor Reinaldo, pela acolhida, né? Quero também cumprimentar todos que estão presentes aqui, assistindo via YouTube ou pelo Facebook, e também estão pelo chat, cumprimentar também o ex-comandante que está aí presente, é o Anderson Luiz Alves, que era do 1º Batalhão, está nos assistindo. Muito obrigada. Vamos lá? Você vai me coordenando aí com os slides. Tá ótimo. Se você quiser, pode iniciar, né? Para que a gente consiga fazer. Já está aí, cara. Então, enxergando a tela? Tá sim. Então, vamos lá, vamos fazer uma breve explanação, né? Eu tentei fazer de uma forma mais resumida para apresentar para vocês. Meu nome é Fernanda, sou da Assessoria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de São José dos Campos. Aonde eu fico alocada é a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, que é conhecida como SASC, e eu começo dizendo para vocês que muitas das vezes a violência contra a mulher, ela não é só física. Então é importante nós saibamos quais são alguns tipos de violência, né? Elas caracterizam como moral, que é a difamação, ofender a reputação, a patrimonial, ao qual destrói os objetos, controla o dinheiro, a psicológica, que humilha, insulta, ameaça, a sexual, que exige práticas ao qual a mulher não se sente confortável e também pressiona, e a física, ao qual ela bate, empurra, chuta, né? É importante... Fernanda, Oi? me permite, o seu microfone ele tá num som máximo. Se você puder reduzir um pouquinho, evita um pouco do eco na apresentação aqui. Claro. Só um detalhe. Obrigado aí. Vamos para o próximo slide, certo? Melhorou?
A princípio, sim. Ah, então tá bom. Nesse momento de pandemia, os amigos, os vizinhos e os familiares estão tendo um papel fundamental. Nós temos tido o apoio aí do Ministério de Direitos Humanos, da Mulher e da Família, né, a nível nacional, ao qual, inclusive, fez campanhas falando sobre a importância principalmente para quem mora em condomínios, de realizar a denúncia, né, no caso de violência. Então, nesse tempo de pandemia, você tem um papel fundamental. Se você conhece ou convive com alguém que sofre violência, denuncie. Fernanda, você está acompanhando essa apresentação em mais de um meio digital, celular e computador ou não? Não, só com você. Tá bom. Ainda está dando um pouco de eco aqui. Vamos lá, vamos em frente. Próximo slide. Antes de qualquer coisa, a culpa não é da vítima. É muito importante também nós ressaltarmos essa questão dos apontamentos em relação à mulher. E muitas das vezes existe um ciclo de violência ao qual a mulher precisa romper esse ciclo para que ela se sinta segura e pronta para fazer essa denúncia. E um dos principais fatores é a vergonha pela questão da violência pela qual passa, e também pela questão das pessoas apontarem ela. Ah, mas ela gosta de apanhar. Não existe mulher na face da terra que goste de apanhar. Então, a gente sempre deixa isso muito bem claro. A culpa não é da vítima. Então, procura ajuda como, onde, nós vamos dizer como. Existem centrais de atendimento que são 24 horas para fazer a denúncia, pedir orientação. Então, é muito importante nós esclarecermos em que momento que se deve ligar do número de referência. Então, nós temos centrais de atendimento que funcionam 24 horas, os 7 dias na semana. Então, orientações e denúncias. É a central de atendimento à mulher do governo federal, ligue 180. Violência com risco de vida. Naquele ato onde realmente estiver acontecendo agressão física ou outro tipo de violência, nesse momento ligar 190 da Polícia Militar. Pedidos de socorro, que hoje nós podemos contar também com a Patrulha Maria da Penha no nosso município. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Aí ligar no 153. E quando há violação de direitos humanos, ligar no Disque 100, né, no Ligue 100, que também é do governo federal, e eu vou falar também de um aplicativo que tem do Ministério de Direitos Humanos, da Família e da Mulher, que é relacionado ao Ligue 100 e ao Ligue 180. Aqui em São José dos Campos, você pode procurar ajuda nos seguintes órgãos. Nós temos em São José dos Campos 3 equipamentos de referência para atendimento quando há violação de direitos humanos. São os 3 CREAs. O que é o CREA? É o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. O horário de funcionamento dele é presencial, nós não interrompemos o atendimento em nenhum momento, desde o início da pandemia, devido à relevância, né, do serviço, e é classificado como essencial. O atendimento é das 8 da manhã às 17 horas, e nós temos em 3 localizações na cidade. O CREAS, região Centro-Norte, que fica na Sebastião Húmel, o CREAS na região leste, que fica na Praça José Molina, e o CREAS Sul, que fica no Bosque dos Eucaliptos. É importante dizer que o CREAS é o órgão de referência e articulador para a mulher em situação de violência. É para lá que é feito o abrigamento,
o referenciamento, assistência social, assistência psicológica, assistência jurídica, e após esse horário que fecha às 17, que é de segunda a sexta, feriados e finais de semana, a referência quando precisar de algum apoio em relação à mulher para abrigamento é para ligar no 153. Aqui nas 3 unidades, falando um pouquinho mais sobre o que faz, né, nas unidades de centro de referência especializado, existe uma equipe técnica especializada, multidisciplinar, né, para fazer esse atendimento de acolhida, escuta protetiva, acompanhamento psicossocial, individual em grupo, existem oficinas de fortalecimento, acompanhamento especializado jurídico e articulação com a rede. Então, aqui eu já completei, né, que o serviço não foi interrompido durante a pandemia, durante o isolamento aí. É bom salientar que existem os serviços e benefícios que São José dos Campos oferece. O auxílio moradia temporário é um deles. Nós ouvimos falar muitas das vezes que existe uma situação quando a mulher, olha, eu não quero romper, ou eu não tenho para onde ir, eu sou dependente financeiramente do agressor. Então, é importante que saibamos que São José dos Campos oferece um auxílio moradia temporário. Existe um decreto, que é o 17.861, de junho de 2018, que ele visa atender quando há violação de direitos humanos. Essa avaliação é feita e acompanhada pelo serviço do CREAS, por isso que é muito importante fazer essa articulação em rede. Mas existe esse valor que pode contribuir para que a mulher possa recomeçar. Dentro da estrutura para a proteção da mulher, nós temos 3 abrigos de referência, que um deles é o abrigo família, que de caráter provisório, né, que o público-alvo é a família em situação de violação de direitos humanos, porque muitas das vezes é a mulher, é os filhos, ou também, às vezes, é mãe, né, são vários o grau de parentesco ao que sofrem as ameaças e a violência. Então, a quantidade de vagas desse abrigo são 30 vagas, e o funcionamento deles são 24 horas. Lá fazem atividades, acolhimentos, oficinas, cursos, né? Isso são em todos eles. O abrigo feminino e LGBT, ele também é de caráter provisório, ele tem o público-alvo mulheres e LGBT em situação também de rua, a quantidade de vagas são 30, o funcionamento é 24 horas e fazem essas atividades. E nós também temos o abrigo protetivo, que é de caráter protetivo, de proteção e provisório, que o público-alvo são mulheres, dependentes e familiares, filhos até 17 anos, 11 meses e 29 dias, com risco de morte. Isso é muito importante para todos saberem, né, que existe esse abrigo de proteção, ao qual as mulheres que estão em situação de risco, com medida protetiva, com indicação de acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, e se elas não têm para onde ir em caráter emergencial, elas podem ir para esse abrigo, que também funciona 24 horas e vai poder passar pelo atendimento, fazer acompanhamento psicológico e jurídico, e vai ter a proteção aí necessária até fazer um novo recomeço. A Patrulha Maria da Penha iniciou o ano passado, em junho de 2019, recém agora fez um ano de atividade com bastante êxito, acrescentou muito no município. Quero aproveitar e parabenizar o comandante Elvis, a subcomandante Cristiane, toda a equipe
da GCM, por todo o engajamento, profissionalismo, né, e qualidade e eficácia aí no atendimento. Então, é um serviço que funciona 24 horas, com equipe especializadas, e acompanha as mulheres em situação de violência, com medida protetiva que tem indicação, né, do judiciário, da vara de violência doméstica e familiar aqui da comarca de São José dos Campos. Então, de janeiro a junho, eles tiveram 51 ocorrências que foram atendidas aí durante esse período. Então, reforço meus parabéns aí à equipe, com um trabalho aí extremamente de importância e relevância para o nosso município. É um grande avanço. O que aconteceu, né, no âmbito nacional durante essa pandemia? Foi criado o aplicativo de denúncias de violação de direitos humanos. Então, esse é um app, é uma nova plataforma digital do governo federal, que unificou as demandas do Disque 100, que é de violação de direitos humanos, e também do Ligue 180, que é a central de atendimento à mulher. Então, por meio dela, é possível fazer denúncias, solicitações e pedido de informação, né, relacionada à violação de direitos humanos. Uma inovação desse aplicativo é também que ele permite receber a denúncia em libras, tão importante para o público das mulheres e pessoas com deficiência. Tá? Outro detalhe também, que ele permite o envio de fotos, ficou super ótimo. Eu oriento aí, quem puder, a baixar, né? E também pode ser enviado a denúncia de forma anônima. Então, se a pessoa não quiser se identificar, antes de enviar a denúncia, tem lá a pergunta: se deseja ou não fazer a denúncia anônima. Nós temos também, que iniciou no dia 10 de junho, a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, que essa é uma campanha que foi promovida pelo CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que é a AMB, a qual pretende incentivar as vítimas de violência doméstica a denunciar as agressões nas farmácias. O objetivo é incentivar a população a atuar por meio de denúncias no combate à violência e à prevenção contra crianças, adolescentes, idosos e mulheres. Então, quais foram as nossas ações aqui no município, desde fevereiro? Vou sinalizando aqui para vocês. Em fevereiro foi o carnaval, nós tivemos vários posts de mídias e de spots em rádios de combate à violência e assédio, tão importante falar sobre isso também, a crianças, adolescentes, mulheres e idosas. Em março, que foi o mês da mulher, já no início da pandemia, nós iniciamos a campanha de combate ao assédio no transporte público. Nós fizemos adesivagem interna e externa nos ônibus, né? Em abril e maio, nós realizamos, já também durante a pandemia, o post de mídias sociais de combate à violência para crianças, adolescentes, mulheres e idosas. Nós atualizamos os dados da rede de atendimento às mulheres em situação de violência junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lá em Brasília, para que nós possamos receber mais rapidamente e mais assertivamente as demandas do Disque 100 e Ligue 180. Nós realizamos essa interface, essa ponte, foi muito realmente positiva e já tem tido resultados muito bons em relação a isso. Em junho, né, de 2020, também, juntamente com a campanha nacional, nós lançamos aqui no município a campanha virtual contra a violência doméstica, com post de mídias, spots nas principais rádios. Então, quem acompanha, né, o Facebook, o Instagram da prefeitura, possivelmente viu essas postagens que tinha, eu vou colocar mais para frente quais eram, falava sobre fotos, né,
da criança, da mulher idosa, da mulher já adulta, na violência, referenciando números de denúncia. É importante dizer que durante a campanha se viu-se necessário, nós fizemos uma reunião com o Alto Comando de Segurança Pública para alinhamento do fluxo referente a essas duas campanhas aqui no município e a nacional, né? E nessa reunião, que foi no dia 18 de junho, estava presente o comandante Elvis, a subcomandante Cristiane, o nosso coronel Dinael da Polícia Militar, o comandante Pires, do Batalhão 46, o comandante Warley, do 1º Batalhão, a juíza da Vara de Violência Doméstica, a doutora Márcia, sempre muito presente, solícita também, e a doutora Cíntia, né, a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher, da Criança e do Adolescente. Esses foram alguns dos posts que nós disponibilizamos nas redes sociais, circulou bastante nos meios, que esse foi do aplicativo de denúncias, né, ali com o QR Code ali para fazer a leitura. É importante falar, quando nós falamos da violação de direitos, né, além das mulheres, crianças, adolescentes, idosos, mas é também o aplicativo de referência, ou o número 100, para ligar para quando tem violação com pessoas com deficiência, população LGBTI e os demais grupos sociais, qualquer situação de preconceito, discriminação, esse é o número e o aplicativo de referência. Nós também disponibilizamos esse post em vizinho, né, que ele relata ali uma sombra de um rosto, falando, todos nós estamos vivendo um momento delicado de quarentena, de distanciamento social, mas esse período pode ser ainda mais difícil para algumas pessoas. Casos de violência doméstica tendem a aumentar com o confinamento, por isso, fique atento aos seus vizinhos e, se notar barulhos ou comportamentos diferentes, denuncie. Orientações e denúncia, ligue 180, pedidos de socorro, ligue 153. Esses outros posts, nós fizemos, esse primeiro foi no mês de março, diga não à violência contra a mulher, estamos distantes sim, mas você não está sozinha, não aceite a violência, denuncie, o número 180 e o violência com risco de vida 190, que é o da Polícia Militar. E esse outro, que é um ponto final para o assédio, foram essa adesivagem que foi colocada nos ônibus, aquela parte de trás dos ônibus, e também dentro dos ônibus e atrás dos assentos, para ficar bastante exposto à importância do respeito, né, no deslocamento para ir do trabalho, para ir a um passeio, para que evite, né, o assédio. E muito bem articulado e alinhado através da Secretaria de Mobilidade Urbana e também com as empresas de ônibus do transporte público, ao qual eu agradeço muito também. Então, se você sofrer ou notar algum tipo de assédio no ônibus, avise o motorista ou cobrador. Eles foram treinados e sabem como ajudar. Ou ligue 180. Então, é muito importante que eles receberam esse reforço, né, em relação ao assédio. Então, o motorista e o cobrador já estão orientados de como conduzir, caso seja identificado dentro do transporte público a questão do assédio. Lembrando que o assédio é crime, tá? Esse também foram os post-mídias da nossa campanha virtual, que iniciou também no mês de junho. Então, nem todo mundo está protegido em casa, fazendo a referência a uma pessoa, uma mulher idosa, que denuncia a violência doméstica, ligue 100. E também nem todo mundo está protegido em casa, fazendo referência a uma criança, para ligar no 190. A rede de proteção à mulher, né? Então, é importante as pessoas saberem também que a Delegacia de Defesa da Mulher, ela também abrange a criança e o adolescente.
Então, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, exceto feriados, e o atendimento presencial é das 9 às 19. Fica lá no Aquários, na Avenida Vicente de Paulo Penildo, no 234, telefone. Mas é muito importante ressaltar para vocês que durante a pandemia, a partir de 2 de abril, o boletim de ocorrência por situação de violência doméstica pode ser registrado por meio de endereço eletrônico, tá? Da delegacia eletrônica. Eu deixei aqui o link para vocês. É muito importante a gente divulgar essas informações, porque às vezes a mulher está em casa, junto do agressor, impossibilitada de fazer, e por meio desse boletim, ela tem lá a opção que ela pode solicitar a medida protetiva. Aí, posterior, tem toda o direcionamento, né, e a conduta através da delegacia da mulher, mas é um mecanismo, né, fundamental e de registro dessa ocorrência que foi disponibilizado durante a pandemia. Foi realmente a Polícia Civil realmente deixou essa ferramenta, nós agradecemos muito por isso. Hoje, a delegacia de polícia, ao qual atende idosos, está na rua Humaitá, onde é o primeiro DP. É importante também, porque muitas das pessoas não sabem disso. Hoje tem um atendimento lá, junto na Humaitá, e o atendimento é feito das 9 às 19 horas, de segunda a sexta. Aí vocês falam assim para mim, Fernanda, mas e depois que fecha, né? E às 19h01, sábado, domingo e feriado? Aí vai estar no próximo slide. Então, durante a pandemia, a Polícia Civil também teve que fazer adaptações, assim como os outros órgãos, então ficou centralizado que o atendimento noturno de feriados e finais de semana estão centralizados na Delegacia Seccional da Polícia de Plantão Sul, lá na rua José Cobra, número 1200, no 31 de março, tá? Então, é importante a gente dizer aí, né, você não está sozinha, a rede de atendimento às mulheres em situação de violência está à disposição para ajudar. Conte conosco. Em relação ao judiciário, são grandes parceiros aí no combate à violência, no combate à prevenção à mulher. A Defensoria Pública disponibilizou canais de atendimento, porque o atendimento presencial está suspenso. Então, pode entrar em contato com a Defensoria Pública através do site defensoria.sp.def.br, e lá tem a opção formulário de atendimento. Então, é super fácil de preencher, ou pelo telefone 0800, ou pelo WhatsApp. As mensagens são lidas em até 24 horas. O Ministério Público, que tem aqui de São José dos Campos, também está com um atendimento presencial suspenso, disponibilizou um número de WhatsApp e também um e-mail, ao qual está ali para fazer o atendimento, acolher as demandas. Tem sido super funcional e rápido essas devolutivas, tá? E a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher disponibilizou o e-mail da Vara, também atendem prontamente aí as demandas que precisam. Os conselhos tutelares, também como serviços essenciais, continuam com atendimento interruptos, do horários de atendimento é das 8 às 17, de segunda a sexta-feira, exceto os feriados. No Conselho Tutelar Sul, né, na Cassiopeia, o Centro, que fica ali na Vila Diana, e agora o Leste, né, que faz pouco tempo que foi inaugurado, que fica ali no Vista Verde, tá? É importante saber que, como o funcionamento é das 8 às 17, após as 17h01, feriados e finais de semana, quando precisar de atendimento do Conselho Tutelar, a referência é para ligar no 153,
tá? Que é uma central que faz o apoio com o plantão, com o conselheiro que estiver de plantão. Na área da saúde, está tudo funcionando presencialmente, também por telefone, as 40 unidades básicas de saúde, as 5 unidades avançadas, UBSs avançadas, as 6 UPAs de atendimento, a UPA da saúde mental, os 2 hospitais municipais, a Clínica Sul e a Vila. É importante dizer que também a saúde tem os agentes comunitários de saúde, que é a qual faz a visita domiciliar, né, que fazem parte do planejamento estratégico de saúde, tem um papel fundamental na identificação, né, de possíveis violências intrafamiliar e também familiar. Então, todas as equipes de saúde estão sempre por perto para acolher e ouvir, são os órgãos de referência que compila os dados da notificação compulsória, a qual evidencia o registro, né, oficializa em relação à violência que foi sofrida. Então, aqui, nós estamos todos unidos no combate à violência contra a mulher. Profissionais da assistência social, da saúde, da segurança pública, do judiciário, do conselho tutelar, amigos, vizinhos, familiares e todos os demais. Então, o pessoal que faz hoje a vizinhança solidária, quero parabenizar muito vocês por esse olhar, né, tão importante e pontual que vocês têm, né? Então, vocês fazem parte, né, desses unidos aí no combate à violência contra a mulher. Então, não permita, não aceite, e não realmente a violência. Eu tentei resumir, né, da melhor forma, é um tema que realmente demanda aí bastante tempo, prazeroso em falar, mas realmente dolorido na questão da violência. Então, eu deixo aqui o meu contato, o e-mail meu, telefone, e quero agradecer em nome da Secretaria de Apoio Social Cidadão, na nossa pessoa da nossa secretária Edna Tralli e da nossa diretora, Margarida Maranhão, pela disponibilização para que a gente pudesse estar junto essa noite. Então, estou à disposição. Bruno? Obrigado pela exposição, acho que foi super enriquecedor. A gente está falando de um problema que é um problema muito sério, muito grave, e um problema muitas vezes silencioso, um problema que afeta uma parcela muito significativa na população, né? Então, assim, antes de mais nada, realmente muito obrigado pelo apoio e pela aula, né? Então, realmente muito obrigado. Tá, e agradeço, em nome do Conseg também a gente gostaria de estender esse agradecimento à Secretaria e à Prefeitura como um todo por ter autorizado, né, que você pudesse estar aqui conosco nessa noite, tá bom? Queria aproveitar também, agradecer a presença da Bruna, na primeira secretária do Conseg Norte, tem um sem número de tutores do Programa da Vizinhança Solidária que estão presentes, muito obrigado. Ao capitão Wagner Lima também, seja muito bem-vindo, né? Ao comandante Anderson Luiz Salves, né, como a Fernanda citou, também o nosso muito obrigado, tá bom? E assim, acho que sem mais delongas, eu queria, a gente está, agora são 8h27, queria partir já para as perguntas, se vocês autorizarem, tá? Eu vou chamar, então, para participar o comandante Elvis, o delegado, a capitã. O comandante Elvis, ele teve um probleminha no acesso dele, o celular acabou a bateria, mas ele já está entrando através do computador, tá? E aí, eu queria começar, antes de a gente fazer, em vez de a gente fazer as considerações iniciais, como o Elvis está offline, eu vou começar com algumas perguntas, algumas colocações, e aí, por favor, vocês fiquem à vontade para, enfim, explorar outros temas também que vocês acharem relevantes. Ok, delegado e capitão, pode ser? Pode.
Eu vou começar, então, como a gente não conseguiu se ver no último mês, delegado, eu vou começar com o senhor, tá? Eu vou começar com algo espinhoso, pode ser? Mas bastante correlato aqui com o que a Fernanda colocou. A gente teve uma pessoa, né, a Tassiana Bueri, ela falou o seguinte: o que é preciso para termos uma delegacia da mulher 24 horas na cidade de São José dos Campos? Isso não inibiria a mulher que sofre violência não volte a fazer a denúncia? Então, a gente está falando da violência contra a mulher, e esse é um tema que a gente já recebeu no Consegue. Eu queria dar a palavra para o senhor. Na verdade, isso é uma questão muito debatida na Polícia Civil. É interesse da Polícia Civil, obviamente, ter uma delegacia da mulher que funcione 24 horas, com atendimento especializado à mulher, né, através de uma delegada de polícia, que no caso aqui em São José é a doutora Cíntia, escrivãs, investigadores de polícia. O problema é financeiro. O Estado ele não tem condições de manter, para você manter uma delegacia da mulher aberta 24 horas, de segunda a segunda, feriados, finais de semana, você precisa de pelo menos 5 delegadas só para a delegacia da mulher. Então, atualmente, em razão do déficit de policiais, isso é inviável, tanto financeiramente quanto na questão de recursos humanos, né? Então, isso é uma briga da Polícia Civil, da sociedade civil, das entidades de defesa das mulheres, mas isso demanda de um interesse especial. O governador já prometeu isso, ele tem feito esforço nesse sentido, de fazer, na capital, por exemplo, já tem delegacias que funcionam efetivamente 24 horas, não existia antes da gestão do governador João Dória. Ele está implementando isso na capital, e eu acredito que, não sei se nessa gestão dele ele vai conseguir, mas é o interesse dele fazer. Obviamente que, se isso acontecer, São José dos Campos será a primeira delegacia da mulher 24 horas no DEM Peru, no Vale do Paraíba, em razão da complexidade da cidade, do tamanho da cidade. Mas é algo que a gente também almeja para poder prestar um serviço de melhor qualidade aí para as mulheres. Perfeito, legal. Obrigado, delegado. Acho que é bem... A gente tem um problema de falta de recurso, né, e como otimizar, né, mas isso é realmente um pleito da sociedade, e a gente ouve isso nas reuniões do Consegue com uma certa frequência, né. Capitã, a gente tem aqui um morador, a Fernanda, ela mencionou a questão da importância do programa da Vizinhança Solidária em relação a essa questão do combate à violência contra a mulher, né. E o Onei também, antes tinha falado um pouquinho das diferentes formas da violência contra a mulher. Eu confesso a minha ignorância, eu confesso que algumas delas eu não fazia ideia que aconteciam, né? Você veja que a gente às vezes é tão machista até na forma de pensar, o ignorante, né? Eu acho que numa oportunidade como essa que a gente está tendo, esse bate-papo, a gente tem a chance de aprender que existe o problema para buscar a solução também, né? E, nesse sentido, o Walter Ramos Marinho, ele é morador do Jardim Petrópolis, na Zona Sul. Ele pergunta aqui, como é que eu faço para implantar o programa da Vizinhança Solidária na minha rua? Né? Então, é uma pergunta que a gente quase não ouve. Então, eu acho que é super oportuno a gente sempre enfatizar como é que a gente faz, super importante, né? Então, por favor, capitã. Bruno, deixa eu começar a agradecer a Fernanda, depois dessa explanação dela toda. Fernanda, eu tive a oportunidade de conhecê-la no ano passado, né? E já me tornei fã por ver a grandiosidade do serviço dela e que o município oferece para a população. Né? Então, aqui, São José dos Campos é diferenciado. Eu fiquei encantada, porque muitas vezes a gente chega na ocorrência e a mulher não quer resolver um problema de família, de sentimento, com polícia, não é? E aí o município disponibiliza todas as ferramentas que a Fernanda citou, de apoio psicológico, de apoio à família, de apoio médico, né, para essa mulher. E aí, na hora que ela tiver, como a Fernanda disse, empoderada, se sentindo bem, né, ela pode dar um próximo passo até chegar nessa situação
de formalizar uma queixa numa delegacia e dar prosseguimento em toda a vida dela. Então, as informações que a Fernanda passou era a informação assim, que eu queria mesmo. A gente tem um ano, né, Fernanda? Trabalhando na divulgação desses locais, né? Fazendo panfletagem, entregando na vizinhança solidária os canais de atendimento, né? Então, precisava mesmo dessa fala da Fernanda com a gente. Sobre a vizinhança solidária, coloca aí, o Dantas, meu e-mail, alexandra@policiamilitar.sp.gov.br, manda um e-mail para mim. Nós temos, sim, aberto já algumas ruas, né, Bruno? A Mariene me ajuda muito, ela e a Tassiana, né, nas pessoas mesmo que têm encaminhado para a gente esse interesse de implantar a vizinhança solidária. Nesses 3 meses que eu estou na segunda companhia, eu vi a importância do programa, né? Eu já, no mês passado, já consegui apresentar aqui um pouco, até a gente tem que falar de estatística, né? E como o programa ajuda na prevenção, né? Da quantidade. São José dos Campos tem mais de 69 mil domicílios, residências, né? E aí a gente monitora, inclusive, né, que é o que eu falei, os crimes que dão impacto na vida das pessoas, né? Se chegar na sua residência, ter um roubo ou ter ocorrido um furto, né? Quanto impacto traz isso na vida de uma pessoa, essa sensação ruim? E a gente observa estatisticamente que nas ruas que temos a implantação da vizinhança solidária, com o apoio fundamental dos tutores, dessa rede que se cria, quanto a gente consegue prevenir. A gente que já participa do grupo, né, Bruno? E aí a gente vai vendo as informações que vão chegando, e essa rede que se formou de informações, hoje a gente tem quase 4.000 casas interligadas no município de São José dos Campos, que já tem um impacto gigantesco, né? São mais de 3.800 casas interligadas através do programa. E ruas importantes, eu falo ruas importantes assim, ruas grandes, complexas, inclusive, do ponto de vista de ter a residência e o comércio, porque o comércio ele traz um atrativo para a região, né? Da onde tem a casa, uma circulação maior de pessoas, isso dá um impacto na vida das pessoas que moram nessa rua, e a gente vê quanto que o programa, a organização dos tutores, que eles fazem essa organização na rua, e fazem com que as informações circulem nessa rede que a gente tem, mas chegando, né, na Polícia Militar, chegando na Guarda Municipal, que vai muitas vezes fazer, sim, o patrulhamento com a gente. Então, o resultado é visto, né, e é ótimo, né, isso aí eu posso assegurar. Então, Dantas, coloca aí meu e-mail, e a gente, nós estamos nesse caminho de expandir. Só mandando um e-mail, ou já através dos próprios tutores, né, das ruas vizinhas. Eu tenho chegado muita solicitação, assim, através das ruas vizinhas. Eles procuram um tutor que já tem na rua vizinha, pede contato e a gente vai fazer a visita. Repete, por gentileza, o seu e-mail, capitã. Acho que é super importante isso. Alexandra. @policiamilitar.sp.gov.br. Beleza. Então, estou anotando aqui para passar para as pessoas, para colocar em destaque. alexandra@policiamilitar.sp.gov.br. Muito obrigado, capitã. Muito legal. Eu vou seguir aqui, então, com as perguntas, né? Tem uma pergunta aqui do Celso F. Júnior, tutor da rua Tatuí. Ele está perguntando para a senhora também, capitã. Com a inauguração da interligação da Avenida Salinas e dos Evangélicos, no Bosque dos Eucaliptos, estamos tendo uma presença de pessoas suspeitas na região. A segunda vai fazer ou está fazendo ações preventivas na área?
segunda companhia, né, imagino. Bruno, isso eu tenho acompanhado, né, as perguntas têm chegado aí frequentes, ansiedade que a rua trouxe, essa abertura dessa rua ficou muito bonita, né, diga-se de passagem, sim, beneficia muita gente daquela região, daquela área do bairro, mas aumentou, sim, o fluxo de pessoas na onde a gente não via, mas ali é caminho nosso, né? As salinas, a ida aos bairros. Então, diuturnamente, a gente já tem patrulhamento naquela área, né? Então, nós estamos monitorando o tempo todo, né? Inclusive com a ajuda das câmeras do COI e da Polícia Militar e da Guarda Municipal também. Perfeito. O que eu não notei ainda foi um aumento de ocorrências ali nas salinas. Isso ainda eu não notei na estatística, nessa última semana, principalmente, que de fato nós tivemos essa abertura, né? Ali da avenida. Mas a angústia, eu tenho certeza que a senhora já ouviu, porque meu sogro mora ali perto, ele já me falou umas 3 vezes desse problema, desse medo dele. Fernanda, me explica uma coisinha, você falou sobre a importância da vizinhança solidária em relação à questão da violência da mulher. Como que um tutor pode fazer, como ele deve proceder numa situação dessa? A gente explanar de uma maneira muito legal, muito elucidativa, as diferentes formas de violência contra a mulher, né? Como alguém que faz parte do programa da vizinhança solidária, ele percebe algo diferente, ele pode se mobilizar. O que ele deve fazer? Nós tivemos recentemente uma situação ao qual chegou para essa demanda através da vizinhança solidária para a capitã Alexandra, e nós fizemos uma articulação em conjunto com a rede para que pudesse assistir a situação de violência que estava acontecendo dentro do domicílio. Foi através de um tutor que identificou juntamente com os vizinhos e chegou para nós para atuação em articulação em rede. Mas também pode ser feito, por isso que nós orientamos em relação ao aplicativo, né, do Ministério de Direitos Humanos, da Mulher e da Família, para que baixe esse aplicativo e a denúncia vai ser feita lá, vai ser feita uma triagem pelo órgão de referência, que é a ouvidoria do Ministério, lá em Brasília, e vai ser encaminhado para a rede de proteção à mulher, seja em qual esfera, segurança pública, judiciária, assistência social, conselho tutelar, em relação ao idoso, tudo isso daí vem diretamente para cá, ou a saúde, né, que tem um papel também fundamental aí na intermediação aí em relação à violação de direitos humanos. Então, ele pode ligar, na apresentação eu deixo os 4 números das centrais de atendimento. Muitas das vezes não é uma violência com risco de vida naquele momento, mas como eles fazem parte desse programa, eles acabam ligando para o 190. Então, eles podem também registrar o boletim, e essa demanda vai chegar para nós, para que possamos aí atender a rede, né, de proteção à mulher. Muito legal. Depois eu queria pedir para a senhora, se possível, a gente pudesse compartilhar nos grupos da Vizinhança Solidária o PDF da apresentação, ou, obviamente, da forma como a senhora desejar. Acho que é uma coisa muito legal a gente fazer chegar, a gente conseguir usar a capilaridade do programa da Vizinhança Solidária para um propósito tão nobre como esse, né? Delegado, eu tenho uma perguntinha aqui para o senhor. Uma pessoa que não quis se identificar perguntou aqui se o senhor teria alguma previsão para retirada dos veículos que estão no estacionamento do CDP, que vem causando grande preocupação com os moradores do entorno. Então, vamos lá.
eu que peço, desculpa, eu te interrompi, Bruno, é o seguinte, essa questão também é uma questão problemática, porque, veja bem, São José dos Campos era uma das únicas cidades no estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, que tinha um pátio licitado pelo governo do estado, que era gratuito. Então, todo veículo apreendido, não administrativamente, que é a questão do pátio União, isso é outra coisa, né? Apreendido para eventual apuração de crimes localizados de furto, roubo ou de receptação, etc., a pessoa não pagava o pátio, tinha uma licitação do governo do estado pagava esse serviço. O que aconteceu? Acabou o certame, houve uma nova tentativa de licitação e a licitação ela foi questionada pelo Tribunal de Contas e uma série de circunstâncias. Quem é responsável por essa licitação é o delegado seccional de polícia São José dos Campos. Já há um novo certame em andamento. Realmente aquilo lá causa um transtorno na verdade, para toda a população, porque principalmente quem mora no entorno, né, que ela traz outros problemas, né, é um pátio que não tem vigilância, às vezes ocorrem eventualmente furtos nos veículos apreendidos, nós temos tido problema com isso também, então é interesse nosso que essa licitação se encerre o quanto antes, mas tudo isso depende de uma burocracia estatal, o pessoal que faz a licitação tem que tomar um cuidado para que se eleja uma companhia, né, uma empresa, que preste efetivamente o serviço contratado, então isso tem toda uma burocracia, um controle estatal, mas eu acredito que até o final deste ano a gente já tem um pátio para poder retirar todos aqueles veículos da frente do terceiro DP. Mas é mera suposição. Ontem foi terça-feira, eu estive com o delegado seccional tratando disso, e ele ia hoje para São Paulo verificar isso junto aos procuradores do estado, aí é uma coisa que demanda uma hierarquia superior, né, e para ver se agiliza isso. Então, a nossa projeção é que até o final do ano esteja resolvida. A pandemia também, Bruno, atrapalhou tudo isso, né, atrapalhou o andamento de todos os órgãos públicos, a gente está aprendendo a trabalhar com essa situação, então, eu sei que é difícil, sempre é a população que paga, mas a gente pede um pouquinho mais de paciência, que nós estamos, o seccional, o Dr. José Henrique, está correndo atrás disso e a gente está de olho nisso, sim. Não, muito obrigado. Acho que isso, por favor, Ney. Bruno, na verdade, é uma pergunta que também me chegou aqui pelo WhatsApp, mas também é uma curiosidade minha, em relação ao grau de violência que vem acometido aí pela violência contra a mulher. Me pareceu, e aí eu queria a colaboração, se possível, da Fernanda e também um complemento da capitã, uma diminuição nesse número, estatística aqui da nossa região, mas no aumento da gravidade dessas lesões, desses acidentes, ou poderia dizer até feminicídios que vem acontecendo. Acho que quanto a isso a capitã pode responder também. O que mudou, Bruno, principalmente, Ney, nessa mudança, foi a mudança do comportamento das pessoas, né? Antigamente a gente falava assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje a nossa campanha é briga de marido e mulher, todo mundo tem que meter a colher, justamente para ajudar esse casal. Então nós aumentou sim o número de denúncias, né? Muitas vezes a gente consegue chegar, ainda ter até a ocorrência, orientar as partes, se for o caso de nível, né? Mas o caso de feminicídio, principalmente nesse último trimestre, eu não observei. Nós não tivemos na região, na Zona Sul, né? Mas quando você também falou um outro ponto, que seria uma ocorrência com uma violência maior, uma lesão
uma lesão também do que eu posso acompanhar na leitura dos boletins de ocorrência, também se manteve do mesmo nível. O que eu verifiquei, e até a importância da palestra da Fernanda, foi um aumento nas denúncias. Então, as pessoas estão passando mais tempo em casa, estão brigando mais, os vizinhos também estão passando mais tempo em casa e estão tendo contato com essa briga. Então, nós tivemos, sim, um aumento nas denúncias. Muito bom. Eu acho que, se a gente puder, acho que avançar, tem uma outra colocação para a senhora, capitã. Roberta Mamed de Matos, ela coloca o seguinte, ela pede uma orientação sobre festa, aglomeração, perturbação em tempos de pandemia, né? Como o cidadão pode agir? Como pedir ajuda das autoridades? Esse problema ele deixou de ser um problema de perturbação do sossego para se tornar um problema de muito maior, né? E ela pede uma orientação nesse sentido. Bruno, a gente sempre divulga, né? A pessoa da perturbação de sossego, fazer a ligação 90, se identificar nessa ligação, descrever o seu problema corretamente, né? De preferência, fazer contato com a viatura, para que fique bem claro aí a sua necessidade. Se for possível, também registrar o boletim de ocorrência, acompanhar a viatura até a delegacia, para que, de fato, a gente tenha uma solução da perturbação de sossego. Principalmente que, nesses últimos 3 meses, a gente já conseguiu até verificar algumas ruas ou algumas pessoas que são contumazes em perturbar. Então, eu vejo assim, para essas pessoas, tem alguns vizinhos que a gente vai atender de maneira recorrente, eu indico que, se você quiser ter o seu problema de fato resolvido, que faça, que leve adiante o registro dessa ocorrência, e o delegado pode até orientar melhor essa questão do registro da ocorrência. Os telefones que a gente atende, tanto a gente, eu também divulgo da Guarda Municipal, que é o 56 e 190, as duas instituições estão aí diuturnamente fazendo atendimento desse tipo de ocorrência, né? No meu ver, esses são os 2 caminhos mais viáveis. Ligar ou para o 56 ou para o 90 e, de preferência, com os locais a gente vê que se tornou uma situação rotineira, que nos ajude também, porque só ir lá na casa da pessoa, pedir para ela baixar o som, não vou conseguir resolver o problema da pessoa sozinha. Então, eu preciso da ajuda dessa vítima, que é o que eu falo sempre. Eu preciso que a vítima me ajude a resolver o problema dela, porque registrando a ocorrência. Perfeito, perfeito. O delegado, a gente tem recebido, começou a receber com um pouquinho mais de frequência nas últimas semanas, o retorno, né, de furto de cabo, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho do senhor em relação a isso. A gente já teve aí um caso de sucesso de uma ação coordenada, né, capitaneada pela Polícia Civil, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse tipo de modalidade na nossa região, né? E, enfim, pudesse explorar um pouquinho o tema. Eu gostaria rapidamente, Bruno, se você me permite, complementar aqui o que a capitã passou, da importância aí do registro da ocorrência nos casos de perturbação ao sossego. Realmente ela está coberta de razão. Não adianta só acionar um 90, a Polícia Militar cumpre seu papel, se desloca ao local, mas é de suma importância que o cidadão ele registre a ocorrência. O ideal, inclusive, é que ele registre com mais 1 ou 2 vizinhos para confirmarem a versão dele posteriormente junto ao Poder Judiciário.
para demonstrar que realmente há uma perturbação, não fique a palavra de um vizinho contra o outro vizinho. E da importância, hoje em dia está mais simples em razão da delegacia eletrônica, esse registro, a pessoa não precisa nem se dirigir à delegacia de polícia, assim como agora foi disponibilizado nos casos de violência doméstica, como bem lembrou a Fernanda, a delegacia eletrônica ela está com várias naturezas de crimes que foram disponibilizados para o cidadão não ter que aglomerar em delegacia, ficar esperando lá. Inclusive, quando o cidadão não souber se trata-se de um crime ou não, alguma coisa que ele queira relatar, ele pode usar lá uma natureza que chama outros não criminais, porque isso aí vai passar por um crivo de um delegado de polícia, o delegado de polícia vai fazer uma análise, se o delegado de polícia entender que aquele relato dele, aqueles fatos que foram relatados, trata-se de um crime, o delegado vai apurar esse crime, então é importante fazer essa ressalva. E no tocante à questão do furto de cabos, eu vou ser sincero com você, Bruno, eu não constatei isso. Na nossa área especificamente, vivi um outro caso, mas esse aumento na elaboração dos boletins de ocorrência. Sempre lembrando que os boletins de ocorrência da delegacia eletrônica, da área do terceiro DP, no meu caso, do Conseg-Sul, vão todos para a minha mesa. No dia seguinte, o cidadão registra hoje, confirmou que ele é válido, né, a delegacia eletrônica confirma que ele é válido, ele vai para a minha mesa, tá? Isso aí não fica na delegacia seccional, não fica perdido na delegacia eletrônica, e eu despacho esses boletins de ocorrência. O que a gente deveria fazer um alerta também nesse caso, que esses furtos de cabo seria importante o registro da ocorrência, para que a gente possa mapear exatamente onde isso está ocorrendo, e fazer uma outra operação, como nós fizemos aí há cerca de um ano atrás, né, um pouco antes de vocês assumirem o Conseg, é importante sempre o registro Mas em parceria com a gente também, né? Foi uma provocação insistente. Acho que o senhor podia falar um pouquinho sobre isso. Esse caso foi um caso muito legal de um apoio, de um trabalho em conjunto da sociedade civil, né? Então... na verdade, foi um trabalho que vocês, né, na época, vocês da diretoria da SECRE, né, vocês levaram lá, estiveram lá comigo pessoalmente, fazendo essa demanda. O que eu sempre falo, a minha porta é aberta para receber todo mundo, como a capitã recebe aí na questão da vizinhança solidária e tal. Muitas coisas ficam no ar. Então, quando o cidadão nos procura, como vocês fizeram, demonstrando interesse em que a gente, efetivamente, aqui há um problema sério, né, porque não era só o problema do furto do cabo, que isso gera outra repercussão às empresas da região, etc. E a gente conseguiu, conjuntamente, né, junto com a SECRE, fazer um plano de ação de combate a esse tipo de crime. E você bem lembra, a ajuda de vocês foi essencial, e você bem lembra que caiu, né, você está me relatando para mim algo novo. E vamos trabalhar em cima disso, orientar as pessoas que têm sofrido com esse crime, que não deixem de registrar a ocorrência, para que a gente possa atuar e combater efetivamente, porque o crime, ele migra, né, Bruno? Ele migra. Sim. Agora que eu tenho constatado muito, realmente a capitã falou na análise da queda de crimes violentos, etc., fruto do trabalho efetivo da Polícia Militar, sem dúvida nenhuma. Mas agora, com essa questão da pandemia, da quarentena social, que as pessoas procuram ficar mais nas suas residências, aumentou demais o crime de estelionato via telefone, né? Aquele golpe do sobrinho, o golpe do WhatsApp. Então, o criminoso, ele migra, onde ele vê mais facilidade, perfeito? Então, é interessante o registro da ocorrência, me coloco aqui à disposição de todos, viu, Bruno? Se você tiver algum tipo de informação desse tipo de crime que está ocorrendo e que não estão registrando, pode ir lá, a gente vai dar andamento aí na investigação e vamos bater nisso aí. Legal, faremos isso. Obrigado, delegado. Esse foi um trabalho muito legal que a gente testemunha. O capitã, tenho chegado várias perguntas aqui, muito semelhantes sobre um certo tema, que a pessoa que se identifica aqui como Zé do Bosque,
ele fala: reclamo da absoluta e total falta de fiscalização de motos barulhentas, tão comuns de motoboys. Ele diz que competiria à Polícia Militar a fiscalização, mesmo sem possuir decibelímetros. O policial pode solicitar a vistoria da moto, correto? Tem a mensagem dele falando sobre isso, tem uma mensagem do Jomar Teles, que, se a senhora me permite, eu vou emendar. Ele fala que moro próximo à Avenida Ouro Fino, com a São João del Rei. A madrugada inteira, motoboys com suas motos extremamente barulhentas fazem entre lanches. Por que é tão difícil coibir esse tipo de barulho? Lembrando que é necessário decibelímetro para o fiscal requisitar a vistoria da moto, né? Talvez eu possa estar perdendo mais alguma outra pergunta, mas pelo menos essas duas, ou talvez alguma terceira, falando sobre esse mesmo tema. A senhora podia elaborar um pouquinho, explicar um pouquinho para a gente sobre esse caso? Bruno, não me lembro agora da frota, mas eu vou falar da ação da Polícia Militar na área da 2ª CIA diuturna. Todos os dias eu tenho operação de fiscalização de trânsito, especificamente, né? Então, eu vou falar numa média. Todos os dias são recolhidas, em médias, de 7 a 8 motos. Caramba. Agora faz as contas no mês. Caramba. Todos os dias. A gente está falando especificamente de veículos, de motos, né, e não de 4 rodas. Do de 4 rodas, a gente também sabe do problema, fiscalizamos todos os dias, mas como o delegado bem disse, hoje nós temos um problema de pátio, para fazer a recolha desses veículos, todos esses veículos. Então, muitas vezes nós fiscalizamos, fazemos a autuação e deixamos de fazer a recolha do veículo por falta de meios. Né? Então, isso tem acontecido nos últimos 3 meses, sim, com a gente. Essa competência é do Estado e nós fazemos. Muitas vezes a gente pode ser que não tenha sentido toda essa fiscalização com toda a intensidade, às vezes, que a pessoa que está sendo fiscalizada, ela está sentindo, porque eu vejo isso hoje em dia, já fiscalizando, como ele falou, assim, os motoboys, nós vimos que durante a pandemia cresceu bastante por conta das pessoas que ficaram desempregadas, né, e por conta também da necessidade do mercado, as pessoas que fazem o delivery, né, a entrega da comida, dos produtos da circulação de motocicleta. E nós intensificamos essa fiscalização, esse patrulhamento. Então, às vezes, a gente não consegue atingir, igual aí o senhor José gostaria de ser visto, por falta de meios. Mas eu tenho certeza que os motoboys que estão me ouvindo agora sabem e sentem na pele a fiscalização que fazemos. Perfeito, perfeito. Obrigado, capitã. Eu queria pedir para a Fernanda. Fernanda está aí? Oi, Fernanda. Queria que você falasse um pouquinho da questão da Lei Maria da Penha, né? Ela vai fazer agora, no próximo mês, 14 anos, né? Explica para a gente um pouquinho por que essa lei é tão importante e qual o alcance dela. Obrigada, Bruno. A Lei Maria da Penha, agora no dia 7 de agosto, vai completar 14 anos de existência. E é muito importante nós ressaltarmos nesse espaço que está sendo cedido, que medidas que podem ser aplicadas em favor da mulher. Então, existe dentro da Lei Maria da Penha, no estabelecimento das medidas protetivas, o acolhimento da mulher e seus filhos em local seguro, a separação de corpos ou afastamento do lar sem perda dos direitos em relação aos filhos e bens, porque isso é uma grande dúvida, né, das mulheres que passaram uma vida toda junto com o seu companheiro, existe a dependência econômica, financeira, também, caso a mulher precise se afastar do trabalho por causa da violência, ela não poderá ser demitida pelo período de até 6 meses.
Também tem encaminhamento para o programa de proteção ou de atendimento, e as medidas que podem ser aplicadas contra o agressor é o afastamento do lar. Muitas das vezes a mulher também não deseja sair da residência. Nessas medidas judiciais que são aplicadas pelo judiciário, pela vara, também pode ocorrer de ser solicitado o afastamento do lar. A proibição, né, de chegar perto ou de manter contato por qualquer meio de comunicação com a vítima, seus familiares e testemunhas, a restrição ou suspensão das visitas aos filhos, suspensão de porte de armas e prestação de alimentos e pensão provisórias. Por isso que é importante nós ressaltarmos, nós vamos fazer um trabalho, né, como nós fizemos o ano passado, em relação à propagação da Lei Maria da Penha, nesse fortalecimento, aí, por causa do rigor das punições. Então, ela funciona, né, então, isso que eu queria deixar aqui, essas observações em relação às medidas que podem ser aplicadas. Quero só fazer uma observação quanto à fala do Dr. Reinaldo, importante aí em relação à delegacia 24 horas, é um pedido que nós acompanhamos também. Quero agradecer imensamente ao Dr. Célio, né, diretor do DEINTER, que sempre é muito solícito às nossas demandas, a doutora Cíntia, a delegada titular, o Dr. Luiz Cláudio, são fantásticos parceiros atuantes aí da rede. Tá? Então, deixa aí externo o meu agradecimento, porque super pontuais e responde à rede, né, em tempo, para que a gente possa aí ter a proteção da mulher. Então, eu queria agradecer aí e fazer essa observação quanto à fala do Dr. Reinaldo. Muito obrigada. Bom, legal, obrigado, Fernando, acho que é super elucidativo isso. Eu queria, em função do horário, a gente tem umas 10, 15 perguntas aqui para a gente fazer, mas eu vou encaminhar depois individualmente para cada um de vocês, e a gente se compromete a trazer as respostas na próxima pergunta, ou então abrir com essas perguntas na próxima reunião. Tá? Então, eu queria partir agora para a gente para as considerações finais, né? Fernanda, você já falou um pouquinho, mas eu queria te agradecer pela generosidade da presença. Eu sei que não foi fácil, teve uma certa luta aí, mas muito obrigado mesmo por estar presente. Por favor, as suas considerações finais. Bruno, eu imensamente a participação nesse conselho na data de hoje, agradecer a atenção de vocês, da capitã Alexandra, fica a minha admiração, o respeito contínuo ao Onei, a Sueli Rosseto, a você, Bruno, extremamente acolhedor, fantástico, excelente articulador, ao doutor Reinaldo, também ao Dantas, que está no bastidores, quero agradecer imensamente, a todos que participaram dessa live, e é importante todas essas informações para que possam divulgar para outras pessoas participarem mais desse tão conceituado conselho, né, e agradecer ao comandante Elvis, que deve estar em outra plataforma nos assistindo, e também ao ex-comandante Anderson Luiz Alves. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Fernando. Obrigado pela generosidade, mais uma vez pela presença. Delegado, por favor, as suas considerações. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar você, o Bruno, o Ney, Sueli, minha amiga Sueli, corredora, né? Maratonista, pelo trabalho lindo que vocês estão fazendo no Conseg Sul. Eu fico feliz de hoje poder estar participando. Contem sempre comigo, sempre que possível, à disposição de todos aqui. Queria parabenizar a Fernanda pelo trabalho belíssimo que tem feito à frente da defesa das mulheres. É muito bonito o trabalho dela. Parabenizar o comandante Elvis, tem um carinho especial por ele é um cara espetacular, sim, parceiro nosso também, e dar as boas-vindas à capitã, ou capitão Alexandra, né, se desculpa, não sei, seja bem-vinda, não tivemos ainda
eu não tive o prazer ainda de conhecê-la pessoalmente. Me coloco à disposição, capitã, do que for precisar. Nós somos parceiros aí no combate a um só objetivo, que é o combate ao crime, e você tem a certeza que a Polícia Civil tá de portas abertas aí para trabalharmos em conjunto. Dizer a todos que nos assistem que o terceiro DP está à disposição, eu estou sempre de portas abertas, agora com um pouco mais de cuidado em razão dessa pandemia, né, afinal não somos mais jovens, né, gostaria de ser mais jovem, mas assim, em casos de urgência, que a pessoa tem algum tipo de problema sério, eu estou lá à disposição. Usem a delegacia eletrônica, é importante demais isso aí, a gente só toma conhecimento dos fatos quando os fatos são registrados. E boa noite a todos, até a próxima. Obrigado. Capitã, por favor, suas considerações finais. Me permitam agora minhas declarações para a Fernanda, além de super fã, pelo conhecimento, por tudo que aprendi com a Fernanda no longo desse um ano. A Fernanda é uma pessoa fantástica, ela está no lugar certo, porque ela se importa com as pessoas, e sem perguntar demais. Eu nem lembrava mais dessa situação da gente conseguir ajudar as pessoas, mas é por conta disso. A gente ajuda e já partimos para a próxima ajuda, e a Fernanda é muito parceira, e ela também é uma pessoa que não tem horário, gente. Então, e é uma pessoa que vai para a rua, de vez em quando ela me preocupa, porque ela quer ir lá já atender em loco a ocorrência, e a gente tem que sair correndo atrás dela, de tanto que ela se importa, né, nessa bandeira, com essa bandeira que ela levantou de defesa da mulher. É fantástico. O trabalho da Fernanda, de defesa da mulher, da família, a organização do Consegue, o Ney, o Bruno, o doutor Reinaldo, vou passar aí sim para a gente tomar um café, para a gente se conhecer de pertinho, mas eu agradeço muito o trabalho, a acolhida que o senhor dá a minha equipe, aos nossos policiais, a gente tem que fazer esse trabalho em parceria, então eu noto que as respostas que a gente consegue dar para a população tem essa continuidade, sim, no trabalho da Polícia Civil, que muito parte de todos nós que trabalhamos em prol da segurança pública, né, porque é isso que a gente faz, né, o conselho, na delegacia, na Polícia Militar, na Guarda Municipal, nós pensando na segurança de todos, porque se a gente não trabalhar em rede, em equipe, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, eu fico muito agradecida por esses 3 meses já, e a acolhida que eu tive aqui na Zona Sul. Muito obrigado, capitã. Acho que eu só queria, para encerrar, só lembrar que é o seguinte, o Consegue, muitas pessoas, às vezes, veem eu e o Ney e a Sueli, né, mas eu queria lembrar também da Tassiana Bueri e da Mariane Silva, que são absolutamente fundamentais para fazer isso tudo acontecer. Então, assim, também quero deixar meu agradecimento público para elas. Agradecer também o Dantas, que é absolutamente fantástico e determinante para que tudo isso possa acontecer. A gente só consegue, para conseguir expor um tema tão delicado e tão importante como esse, a gente só consegue fazer isso com gente tão generosa e despojada como o Dantas, como a Mariene, como a Tassiana, como a Sueli, né, que aguenta tanto a mim quanto o Ney por tanto tempo, né? A Mariene está aparecendo ali, né? Então, queria agradecer em nome do Consegue, esse é um pouco do time do Consegue, a Tassi provavelmente não apareceu porque não cabe, mas, gente, muito obrigado principalmente a cada tutor, cada participante do programa da Vizinhança Solidária, além de cada um que nos acompanhou até aqui essa hora, né, tarde da noite, né, interessado em somar, em aprender e de alguma forma agregar com esse tema da segurança pública, né? Segurança pública, como sempre dizonei, é um dever do Estado, mas também uma responsabilidade de cada um de nós, né? Então,
queria encerrar agradecendo a todos vocês e lembrando que a nossa próxima reunião... Isso, Bruno. A próxima reunião, dia 26 de agosto, pessoal. Queremos que vocês compartilhem, divulguem, tragam mais pessoas para a nossa live. Eu acho que é uma questão de honra a gente estar com a região sul aqui, como a mais populosa do município. A gente precisa trazer as pessoas para entender melhor, divulgar as ações que nós estamos fazendo aqui. O Poder de Polícia tem uma série de ações e ferramentas que a gente pode, sim, explorar com muita propriedade, e este é o fórum de segurança que a gente pode discutir. Não adianta a gente sair falando e apontando. Vem para dentro, discute com a gente quer ouvir, a gente sabe os caminhos e serão sempre bem acolhidos aqui. Perfeito. Isso mesmo. Gente, muito obrigado. Tá? E até dia 26 de agosto. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado mais uma vez. Não desconectem ninguém, viu? Espera aí, depois quando encerrar, para a gente bater um papo. Tá bom. Ah, tá bom.